Olá, ouvinte. Obrigado por estar comigo em mais um Arquivo Obscuro. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar um novo caso toda semana. Coloque seus fones de ouvido, ajuste a luz do ambiente e prepare-se. Vamos abrir mais um caso obscuro. A infância encenada. Gypsy Rose nasceu em 27 de julho de 1991, em Golden Meadow, Louisiana. Desde bebê, sua vida foi envolta em diagnósticos médicos que pareciam não ter fim. Sua mãe, Claudine D.D. Blanchard, dizia a todos que a filha sofria de uma série de problemas graves: leucemia, distrofia muscular, paralisia, crises epilépticas, problemas de visão e audição, asma e atrasos mentais. Mas a verdade é que nada disso era real. Ainda muito pequena, Gypsy começou a tomar medicamentos fortes, andar com andador, depois cadeira de rodas, mesmo sendo fisicamente capaz de andar. Sua cabeça era raspada regularmente e ela era alimentada por sonda. A cada novo visita ao hospital, surgia um novo sintoma. A cada novo médico, Didi manipulava informações ou mudava de estado quando suspeitas começavam a surgir. Didi era vista por muitos como uma mãe heróica. Era a mulher que cuidava sozinha de uma filha gravemente doente, que vivia de doações, ajuda do governo, passeios patrocinados pela Disney e até uma casa totalmente adaptada dada pela Fundação Habitat for Humanity. Mas bastava um olhar mais atento para perceber algo estranho. Gypsy parecia saudável demais. Sorria, conversava, tinha um brilho no olhar que contrastava com o estado físico que lhe era imposto. Porém, sob o controle absoluto da mãe, ela mesma não sabia o que era verdade e o que era mentira. A cada questionamento, Didi a repreendia com firmeza. Gypsy cresceu acreditando que realmente era doente. E o mais assustador, acreditando que não sobreviveria até os 18 anos. O mundo online e o sinal de despertar. O quarto de Gypsy era rosa, cheio de bichos de pelúcia e bonecas, uma prisão disfarçada de conto de fadas. Mas ali, debaixo do travesseiro, escondido como um segredo proibido, estava o seu único instrumento de liberdade, um laptop. Foi com ele que ela começou a ver que o mundo era bem maior do que o que sua mãe permitia enxergar. Gypsy sempre acreditou que era muito mais jovem do que realmente era. A mãe dizia que ela tinha uns 15 anos, quando na verdade já se aproximava dos 20. Esse controle incluía documentos falsificados, uma certidão de nascimento alterada e até mudanças na própria aparência de Gypsy para parecer mais frágil e infantil do que era. Didi raspava sua cabeça com frequência, dizendo que os cabelos cairiam de qualquer forma devido aos tratamentos contra o câncer. Gypsy não questionava, pelo menos não por muito tempo. Mas com acesso à internet, tudo começou a mudar. Ela criou perfis falsos em redes sociais e começou a conversar com pessoas. Viu vídeos no YouTube de garotas dançando, de adolescentes em festas, de meninas que tinham um corpo saudável como o dela. Começou a comparar, a refletir, a lembrar que conseguia mexer as pernas, que sentia dor nos dentes arrancados sem necessidade e que nunca vomitou ao comer alimentos normais, mesmo quando a mãe dizia que ela tinha intolerâncias severas. Era como se um véu estivesse sendo rasgado lentamente. E foi ali, nesse cenário virtual de descobertas, que conheceu Nicholas Godejohn. Nick era um rapaz com histórico de doenças mentais, incluindo autismo e personalidade dissociativa. Ele também se sentia deslocado no mundo. Os dois começaram a conversar em um site cristão de namoro, mas logo o tom das mensagens mudou. Viraram confidentes, depois namorados, depois cúmplices. Nick tinha fantasias sexuais bizarras, gostava de encenar personalidades diferentes. Uma delas, segundo ele, era capaz de matar para protegê-la.
Gypsy, por sua vez, começou a se envolver nesses jogos. Escrevia contos eróticos, imaginava um casamento secreto, uma vida longe da mãe. Ela via em Nick alguém que a amava de verdade, alguém que a via como adulta, não como uma criança doente. Alguém que poderia libertá-la. Mas ela também sabia o risco. A mãe controlava tudo. Lia seus e-mails, bloqueava ligações, invadia seu espaço. Quando Didi descobriu por acidente algumas mensagens entre os dois, quebrou o computador de Gypsy com violência. Gritou, ameaçou, disse que se aquilo continuasse, ela acabaria em um hospital psiquiátrico. Foi o estopim. Gypsy teve certeza, nunca conseguiria fugir sozinha. Ela precisava de Nick, e Nick estava disposto a fazer tudo por ela, inclusive matar. Durante meses, Gypsy e Nick planejaram, por mensagens e chamadas secretas, um crime que parecia saído de um filme. Gypsy enviava fotos da casa, da localização da faca, dos horários em que a mãe dormia. Chegaram até a planejar como Nick iria se esconder antes do ataque e como os dois fugiriam depois. Mas nada disso parecia real, até o momento em que ele disse: "Estou pronto." O plano, a noite do crime e a fuga. Era junho de 2015. O plano já estava traçado há semanas. Nicholas Godejohn pegou um ônibus interestadual e viajou de Wisconsin até Springfield, Missouri, mais de 1.000 quilômetros só para encontrar Gypsy. Mas não como um filme romântico. Não havia flores, nem música. Havia uma faca e uma missão. Gypsy o esperava nervosa, em segredo. Sabia que o ato que prestasse acontecer mudaria tudo, ou destruiria tudo. Eles não se encontraram diretamente. Nick ficou hospedado em um motel próximo, enquanto Gypsy lhe passava instruções por mensagens de texto. Na noite de 14 de junho, enquanto Didi dormia profundamente após mais um dia de medicamentos e TV, Gypsy destrancou a porta da casa. Deixou uma lanterna acesa no corredor. Nicholas entrou. Pés leves. Mãos suadas. A faca de cozinha que Gypsy havia separado estava no quarto dela. Ela se escondeu no banheiro e tapou os ouvidos. Som abafado, um grito curto, lâminas, silêncio. Didi Blanchard foi esfaqueada 17 vezes nas costas enquanto dormia. Ela não teve chance de reagir. Nick saiu do quarto com as mãos ensanguentadas. Gypsy o recebeu tremendo. Segundo ela, abraçaram-se em silêncio. Depois, como se nada tivesse acontecido, pegaram o dinheiro que a mãe guardava, limparam o que puderam e fugiram para um motel. Horas depois, foram vistos em imagens de uma farmácia, comprando bebidas, doces, uma pizza e até uma Barbie. Ali, Gypsy viveu o que chamou de sua lua de mel. Mas não durou. Do motel, os dois enviaram a faca do crime pelo correio para a casa dos pais de Nick, tentando se livrar da prova principal. E, logo depois, pegaram um ônibus de volta para a casa dele no Wisconsin. Enquanto isso, em Springfield, os vizinhos começaram a estranhar o silêncio. O Facebook de Didi, geralmente ativo com postagens dramáticas, trouxe uma mensagem bizarra. "Essa vagabunda está morta." Logo em seguida, uma mensagem mais direta. "Eu matei a porca e estuprei a filha." Todos acharam que a conta havia sido invadida, mas também temeram o pior. Chamaram a polícia. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o corpo de Didi deitado na cama, em avançado estado de decomposição. Mas Gypsy não estava ali. Desesperados, pensaram que ela havia sido sequestrada. Cartazes foram distribuídos, reportagens surgiram e o país inteiro começou a acompanhar o caso da menina doente desaparecida. Até que o rastro digital levou até Nicholas Godejohn. E a verdade caiu como uma bomba. Gypsy nunca foi sequestrada. Ela havia planejado tudo. Após o assassinato brutal de Didi Blanchard, a polícia intensificou as buscas por Gypsy Rose e Nicholas Godejohn.
A reviravolta veio quando Gypsy foi encontrada em Wisconsin, na casa de um amigo de Nicholas, com ferimentos visíveis no braço. A garota, até então tida como frágil e doente, estava caminhando normalmente. Ela foi levada para a delegacia, e aos poucos a verdade começou a vir à tona. No início, Gypsy tentou esconder a real motivação do crime, mas as evidências contra ela eram incontestáveis. Mensagens de texto, registros online e compras feitas com o cartão da mãe após o assassinato. A polícia e o mundo ficaram perplexos ao descobrir que Gypsy havia vivido uma vida construída sobre mentiras médicas, manipulações psicológicas e um controle absoluto imposto por sua mãe, Claudine Dee Blanchard. Foi então que médicos e especialistas revelaram o diagnóstico que mudaria toda a perspectiva do caso. Dee sofria de síndrome de Munchausen por procuração, uma condição psiquiátrica onde o cuidador provoca ou finge doenças em alguém sob seus cuidados, para obter atenção, caridade e admiração pública. Dee fazia com que a filha tomasse remédios desnecessários, a submetia a cirurgias e usava a cadeira de rodas à força, mesmo Gypsy podendo andar. Ela afirmava que a menina tinha leucemia, distrofia muscular, epilepsia, deficiência intelectual e outras dezenas de doenças inexistentes. O julgamento dividiu a opinião pública. De um lado, uma jovem cúmplice em um assassinato brutal. Do outro, uma vítima de abusos extremos que, sem apoio e com medo, viu no crime sua única chance de liberdade. Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão por assassinato em segundo grau após aceitar um acordo com a promotoria. Nicholas Godejohn, que cometeu o assassinato a pedido dela, foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Mas a história não terminou ali. Em dezembro de 2023, Gypsy Rose foi libertada da prisão após cumprir 85% da pena com um bom comportamento. Sua saída causou comoção nacional. Mas o que surpreendeu ainda mais foi o que veio depois. Gypsy reapareceu como uma figura pública, assumindo o papel de influenciadora digital. Ela criou perfis nas redes sociais, passou a dar entrevistas para grandes veículos e conquistou milhões de seguidores. Gypsy também se casou, ainda dentro da prisão, com Ryan Scott Anderson, um professor de Louisiana que a conheceu por meio de cartas. A vida de Gypsy voltou aos holofotes, mas agora sob um novo olhar, o de uma sobrevivente tentando reconstruir a própria identidade. Ela tem usado sua visibilidade para falar sobre abuso psicológico, saúde mental e os efeitos devastadores da manipulação parental. O caso, que antes parecia encerrado, ganhou uma nova onda de interesse popular, com séries, documentários e especiais trazendo à tona o lado humano e traumático de sua história. Gypsy se tornou um símbolo complexo de tragédia, liberdade, culpa e reconstrução. A história de Gypsy Rose não é apenas sobre um crime, mas sobre os limites do amor, o controle disfarçado de cuidado e o silêncio devastador de quem é mantido em cativeiro dentro da própria casa. Dee Blanchard foi vista por muitos como uma mãe exemplar, mas por trás da doçura e da dedicação aparente, havia um controle absoluto sobre cada respiração da filha. Gypsy cresceu entre doenças que nunca teve, cadeiras de rodas que nunca precisou e cirurgias invasivas baseadas em mentiras. Por anos, ela viveu prisioneira de um ciclo de manipulação, medo e dependência. Quando finalmente rompeu suas correntes, o mundo viu o fim violento, mas poucos enxergaram o terror que a antecedeu. Hoje, Gypsy está livre, influenciadora digital, casada, dona da própria narrativa. Mas será que no fundo alguém consegue realmente se libertar de traumas tão profundos? Este caso nos faz refletir sobre saúde mental, abuso psicológico e as consequências irreversíveis do sofrimento calado. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém. E lembre-se, o Arquivo Obscuro também está disponível no Spotify para você ouvir onde e quando quiser. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de se inscrever também em nosso canal no YouTube. Lá você pode acompanhar imagens, vídeos, documentos e uma versão em vídeo imersiva de cada caso. Nos siga no Instagram, @ArquivoObscuroUFC.
onde você pode mandar suas histórias sobrenaturais e, quem sabe, ter o seu caso contado por aqui. É só enviar no nosso direct. As fontes usadas para a construção deste episódio estão listadas na descrição. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Nos vemos na próxima semana, com mais um Arquivo Obscuro.